Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos voltar aqui à nossa aula. Agora a gente vai falar de anti-inflamatórios esteroidais, né? Na aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos sobre os anti-inflamatórios não esteroidais. Desta vez nós vamos falar dos esteroidais, então não confundam. Esses anti-inflamatórios, eles são bem conhecidos, né? Porque eles têm uma ação hormonal, então eles também têm uma ação muito potente. Eles também são conhecidos pelo nome corticoides, então vocês já devem ter ouvido falar, esse aqui é um medicamento corticoide, tá? Aquele famoso, esse medicamento mexe com o hormônio, vocês vão ouvir muito em drogarias, né, em estabelecimentos de saúde, a pessoa perguntando se o medicamento anti-inflamatório mexe com o hormônio. Por quê? Porque é um medicamento corticoide, ele tem uma ação muito próxima de um hormônio, que é o hormônio corticoide, e a estrutura química deles se assemelha muito a estrutura de um corticoide, né, do cortisol. Então, a gente vai falar um pouquinho desse hormônio, né, e a ação desses medicamentos. Essa aula é um pouco mais curta que a aula dos anti-inflamatórios não esteroidais, mas porque a ação deles é muito similar, não tem igual os anti-inflamatórios, os AINES, né, os anti-inflamatórios não esteroidais. A gente viu que cada um tem uma potência diferente para inflamação, para a questão de febre, para a questão de dor. Então cada um tem uma potência diferente. Isso acontece aqui, mas não para questões diferentes. Eu vou mostrar para vocês já nos próximos slides. Antes da gente começar a falar da questão desses medicamentos, a gente precisa reaver uma questão fisiológica, né? Como funciona esses hormônios corticoides. Bom, primeiro que eles são produzidos pela glândula supraadrenal. Então é essa glândula aqui que fica acima do rim. Então esse aqui é o rim direito, o rim esquerdo, e aqui em cima esse tecido que parece uma gordurinha, isso nós chamamos de glândula, tá? É uma glândula que nós chamamos de glândula suprarrenal. Por que suprarrenal? Porque fica acima dos rins. Então essa glândula também é chamada de glândula adrenal. Essa glândula, ela possui regiões diferentes. Notem aqui que uma região central, que nós chamamos de medula adrenal, e aqui a região cortical, que é o córtex, que é o córtex da adrenal. Tudo bem? Então essas regiões que produzem os famosos hormônios que têm ação como cortisol, como corticoide. Quais são esses hormônios, né? Então nós temos 3 grandes famílias de hormônios, que são os glicocorticoides, os mineralocorticoides e os esteroides sexuais. Quais são eles? Então os glicocorticoides, nós temos o cortisol, ou então também a hidrocortisona. No caso dos mineralocorticoides, a aldosterona. E os esteroides sexuais, os andrógenos e estrógenos, tá? Então, aqueles que vão ter características sexuais, né? Vão dar características sexuais para o homem, andrógenos, e para a mulher, os estrogênios. Bom, então eles são produzidos na glândula suprarrenal. Imagina que eu cortei ela aqui, ó. Isso aqui é um corte. Note, deixa eu voltar uns slides, que aqui, ó, está entrando alguns vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, eles vão irrigando todo o tecido interno dessa adrenal, e aí nós temos aqui um desenho representando então essas regiões. Então aqui a região do córtex, que é a região mais externa, tudo bem? E aqui a região mais interna, que é a da medula. Olha
Olha, vou voltar para vocês verem aqui, ó, a região interna, que é a medula, e a região externa do córtex, que é essa região aqui, ó. Note que cada uma o córtex e a medula, eles são divididos em algumas regiões. Então, o córtex, ele tem a zona glomerulosa, que produz o hormônio chamado de mineralocorticoide, da família dos mineralocorticoides, que é a famosa aldosterona. Já a zona fasciculata, que é um pouco mais para o centro do córtex, ele produz os hormônios glicocorticoides, dentre eles o cortisol, a cortisona e corticosterona. Na zona reticular, que é a zona que já está chegando já no meio ali na medula, ele produz os hormônios sexuais, os andrógenos e estrogênios. E a região medular, que é a região dentro ali, né, a região mais interna, produz as catecolaminas, que é a norepinefrina e epinefrina, também chamados de adrenalina. Então, a adrenalina produzida pela glândula adrenal, ela é produzida neste miolo aqui, ó, na medula da nossa glândula suprarrenal. Já o córtex que produz esses outros hormônios que são os corticoides. Tudo bem? Então, façam essa revisão, deem uma lida no material, deem uma olhada, vão com calma e memorizem essas regiões. Então, olha lá, a zona glomerulosa produz aldosterona, a zona fasciculada, principalmente cortisol, zona reticular produz androgênios e estrogênios. Tudo bem? Bom, e aí esses hormônios, claro que eles possuem uma regulação do sistema nervoso central. Então imagina que aqui eu tenho o adrenal, né, o córtex, que ele está liberando esses cortisóis. Então o cortisol, ele cai na corrente sanguínea e aí ele vai atingir o cérebro. Quando ele chega no cérebro, nós temos o hipotálamo que observa esse aumento de cortisol, e esse cortisol em excesso vai inibir o hipotálamo, também a glândula pituitária. Então, esses dois centros de liberação hormonais, o hipotálamo que vai liberar a corticotrofina, né, e a glândula pituitária que libera o hormônio adenocorticotrófico. São dois hormônios que no final vão fazer com que a nossa glândula renal libere mais cortisol. Então, se tem muito cortisol na corrente sanguínea, esse cortisol vai inibir o hipotálamo e a glândula pituitária, e eles inibidos, eles não vão produzir hormônios. Se eles não produzem hormônio, esses hormônios não vão estimular a glândula suprarrenal. Então, o rim, ele para de produzir cortisol. Tudo bem? Vou repetir. Então, o cérebro que faz o controle de produção de cortisol. Esse cortisol, ele deve ser produzido ali no córtex da adrenal, mas para isso, alguns hormônios que estimulam esse córtex. Então, a célula, para produzir o hormônio, ela precisa de um outro hormônio. Quem vai liberar? O hipotálamo. O hipotálamo libera o hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio liberador de corticotrofina, o que ele vai fazer? Ele vai estimular a glândula pituitária. A glândula pituitária estimulada vai produzir o hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio adrenocorticotrófico vai falar para a nossa medula, olha, o nosso córtex da suprarrenal, ele vai ser orientado a produzir cortisol. Então, o adrenocorticotrófico estimula o córtex da adrenal, que vai fazer com que libere cortisol. Uma vez que esse cortisol começou a ser produzido, ele cai na corrente sanguínea e chega lá no cérebro. No cérebro, ele inibe o hipotálamo para ele parar
de liberar corticotrofina, e essa corticotrofina não vai mais estimular a glândula pituitária. Além disso, o cortisol também bloqueia essa glândula pituitária, e aí nós não teremos a produção de hormônio adrenocorticotrófico e nem liberador de corticotrofina. Nenhum desses dois hormônios sendo liberados, o rim entende, a medula suprarrenal, ela entende que precisa parar de produzir agora o hormônio cortisol. E é isso que acontece. Ela parando de produzir, esse cortisol ele vai fazendo efeito no corpo. No momento que ele for excretado, quando ocorrer a sua excreção, vai começar a diminuir o nível na corrente sanguínea. Diminuindo o nível na corrente sanguínea, essas glândulas vão perceber, tanto o hipotálamo quanto a glândula pituitária vão perceber a ausência de cortisol e vão começar a produzir os seus hormônios para estimular a adrenal. Tudo bem? Bom, e quais são as ações que esse hormônio, principalmente o cortisol, lembrando, gente, a gente vai focar muito mais no cortisol por conta dos medicamentos que fazem ações parecidas, tá? Então, quais são as ações, as principais ações que esse hormônio cortisol tem no nosso corpo? Bom, primeiro é no metabolismo. No metabolismo, ele vai mexer com as proteínas, vai mexer com o lipídio, vai mexer com o carboidrato e vai mexer também com o sistema nervoso autônomo simpático, Então, nós teremos uma série de efeitos, Não vou ficar falando de um por um, mas vou deixar o material para que vocês leiam, e observem o que cada um desses hormônios vão fazer. Mas o que é muito importante, eu vou ressaltando aqui para vocês. Então, no metabolismo, esse cortisol, quando ele é aumentado, ele aumenta a produção de glicose, E aí isso pode levar à hiperglicemia. Então, pacientes que têm problemas com a glândula suprarrenal, por exemplo, se ele está produzindo muito cortisol, acaba também aumentando a produção de glicose, e essa glicose vai elevar o nível de açúcar no sangue. Se aumenta o nível de açúcar no sangue, isso pode fazer com que a pessoa entre no estado de diabetes. Tudo bem? Isso é importante porque as pessoas que tomam medicamentos corticoides, elas têm que tomar muito cuidado, porque se ela é diabética e o medicamento corticoide faz a mesma ação do hormônio, também pode levar a diabetes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao indicar. Na verdade, não se pode indicar esse tipo de medicamento, tá? Esse medicamento, todos os medicamentos que são com base nesse hormônio cortisol, eles são prescritos somente com receita médica. Mas o que a gente vê por aí é que em muita farmácia, muita drogaria, eles acabam orientando o paciente a tomar o que não é correto, tudo bem? Justamente por conta das ações hormonais que são diversas. Bom, e aí, dentre os efeitos que são muito importantes, além do aumento da glicemia, do açúcar no sangue, esse hormônio ele tem um efeito anti-inflamatório. Então ele reduz a produção de eicosanoides, que são substâncias que vão levar à inflamação, inibe a fosfolipase, se vocês pegarem a cascata de inflamação que eu mostrei na aula passada, vocês vão ver que a fosfolipase é a primeira, depois ela ela ativa a ciclooxigenase e lipoxigenase, que vai levar ao processo inflamatório. Então, uma vez que você inibe a fosfolipase, obviamente tudo que vier depois vai ser inibido também. Então as COX serão inibidas. Então por isso que ele tem um efeito anti-inflamatório muito potente. Além disso, esse cortisol, que é esse hormônio, ele tem um efeito imunossupressor. Então ele reduz a produção de interleucinas, de fator de esse TNF, que é fator de necrose tumoral, e de anticorpos, Então ele reduz a produção de todos esses complementos que são do sistema imunológico.
Uma vez que você reduz interleucina, reduz TNF, reduz anticorpo, seu corpo agora está suscetível à ação de bactérias ou outros agentes. Isso é importante para o nosso corpo controlar o excesso, né? Por que a gente tem um hormônio que inibe as células de defesa, porque se a gente não tivesse esse efeito imunossupressor, a gente teria a todo momento ali um processo inflamatório, um processo alérgico, e isso é importante porque ele controla esses excessos do nosso sistema imunológico. Claro que uma vez que você tem muito cortisol rodando a sua corrente sanguínea, isso vai bloquear de uma forma muito mais permanente, né, o seu sistema imunológico, e obviamente você vai se tornar alguém imunodeprimido. Então a pessoa que tem muito cortisol rodando no seu sangue, ela tem menor probabilidade de se defender de bactérias, vírus, parasitas, então ela é mais suscetível a ter doenças. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, alguns estudos relacionam também o cortisol como se fosse um hormônio do estresse. Por quê? Porque quando a gente está estressado, quando a gente está nervoso, você pega muito trânsito, você tá doido da vida, tá com a cabeça a mil, esse cortisol ele aumenta a produção. Então o seu rim, a sua glândula suprarrenal, ela aumenta a produção de cortisol e esse cortisol começa a circular no seu sangue, né? Como efeito, essas pessoas que têm um pico de estresse, elas podem aumentar a glicemia. Então, se a pessoa é diabética, vai aumentar ainda mais, né, a diabetes dela, e a questão do efeito imunológico, né? Então, essas pessoas que são muito estressadas, elas acabam sendo mais suscetíveis a ter problemas imunológicos. Esse hormônio ele tem um ciclo. Normalmente ele é liberado no período da manhã para a gente acordar. Então antes da gente acordar ele tem um pico, e aí durante o pico dele a gente acorda, e uma vez que a gente acordou ele vai reduzindo ao longo do dia. Quando a gente trabalha de madrugada, por exemplo, esse ciclo inverte, acaba sendo invertido, e isso atrapalha bastante a questão da imunidade das pessoas que acabam trabalhando à noite. Então, um dos motivos é porque você altera esse ciclo. Então, ele sempre tem um pico, cai ao longo do dia. Quando você troca o dia pela noite, você está também mexendo com esses hormônios. Eles vão deixar de ser produzidos naquele horário e vão ser produzidos em outro horário. Com isso, você altera, obviamente, a ação desses hormônios e acaba ficando suscetível a doenças. Bom, e aí, espero que eu tenha sido claro. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem. Aqui eu tenho uma imagem. Então, só para vocês entenderem, aqui eu tenho a fosfolipase, tá? Da fosfolipase a gente tem as ciclooxigenases e as lipoxigenases. Elas, uma vez que esses hormônios são produzidos, eles bloqueiam a fosfolipase. Se bloqueia a fosfolipase, nada de baixo vai funcionar. Então você não tem ciclooxigenase e você não tem lipoxigenase. Isso acaba diminuindo então a prostaglandina e o tromboxano. Então você tem a inibição da prostaglandina, que vai levar a problemas de dor. Então se você inibe a prostaglandina, você não tem dor. Se você inibiu a COX, não produz prostaglandina, não tem dor. Então esse que é o efeito desse hormônio, tá? E os medicamentos são a mesma coisa. Só que a questão dos medicamentos, eles acabam se tornando até mais potentes. Por quê? Porque eles mexem aqui, ó. Aqui e aqui. Então eles acabam mexendo em toda a cascata. Tudo bem? O cortisol, ele tem uma ação um pouco mais restrita à fosfolipase. Claro que ele age em outros lugares, mas muito mais na fosfolipase. Mas você mexendo com esses hormônios, com medicamento, né, você tomando esses medicamentos, eles vão acabar inibindo muito mais e de uma maneira muito mais potente. Tudo bem? Vamos fazer uma pausa aqui para o nosso próximo vídeo.